Olá pessoal, sou Paulo, professor da matéria de navegação. Hoje vamos iniciar a nossa disciplina de navegação. É muito importante a gente saber, né, ter algumas noções de como se processa a navegação, uma vez que nós vamos estar lá no alto, né, junto com a tripulação, e é importante aprendermos alguns conceitos básicos de como é que se realiza uma navegação, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui na Terra, ok? Estamos na atmosfera, né, um outro ambiente, e vamos ver alguns detalhes de cada um desses tópicos, ok? Então, nossa matéria de navegação aérea, tá? Fica aqui já do início o meu contato, ok? De WhatsApp, podem me mandar mensagem aí se precisarem, para elucidar, tirar qualquer dúvida que porventura não tenha ficado claro aqui durante os nossos vídeos. Tá? Então vamos iniciar rapidamente aqui o primeiro aspecto sobre o planeta Terra, tá? Que é o nosso ambiente de trabalho. Uma vez que nós somos aeronavegantes, né, temos que ter um pouco de noção, um pouco de conhecimento de qual é o nosso local de trabalho. Tá? E o nosso local de trabalho é a atmosfera terrestre que circunda o nosso planeta, né? Presa a ele pelas leis da gravidade. Tá? Veremos isso aí com bastante detalhe nas aulas de meteorologia, mas na parte de navegação a gente precisa ter um pouquinho, uma introdução rápida aí sobre o nosso planeta Terra, que é então o terceiro planeta aí mais próximo do Sol, como todos já sabem, né? 71% então do nosso planeta é coberto por água salgada, foi formado há cerca aí de 4 bilhões de anos atrás, né? E agora sim, né, o mais importante aí com relação ao nosso ambiente de trabalho é a troposfera, tá? Troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, que é onde a maioria dos voos se processa, tá? E ela contém aí 75% dos gases da atmosfera, né? E essa troposfera, ela tem uma altura variável dependendo do local do planeta onde você está, certo? Que vai de 7 a 17 quilômetros. Fica aí, então, né, uma imagem para vocês observarem, né, onde é que a gente está, onde é que a gente trabalha. Tá? Para que a gente entenda como se processa a navegação, vamos começar identificando qual que é a forma do nosso planeta. Tá? A forma do nosso planeta é uma forma esférica, ok? Levemente achatada nos polos, certo? Esse achatamento dos polos, ele existe, né, é real, porém ele é bastante insignificante, como a gente vai ver através dos dados que eu vou passar aqui nessa transparência. Por isso que a gente, de forma geral, considera a Terra como sendo uma esfera perfeita para efeitos de navegação. Tá? A gente tem um diâmetro aí de 12.700 quilômetros, que se traduzem em 6.900 milhas náuticas. Aí vocês vão perguntar, o que é uma milha náutica? Né? Então, milhas náuticas é a unidade de medida de distância que é comumente usada na aviação. Nós vamos ver exatamente de onde ela surgiu e qual o valor dela, tá? Na aula número 5. Okay? Por enquanto, vamos nos ater somente aí à distância em quilômetros, então, de 12.700. A circunferência da nossa Terra no Equador, 40.000 quilômetros. Tá? E aí, né, eu falei para vocês que a esfera, né, a gente tem um achatamento que é bem leve, né, para vocês terem uma noção. A diferença desse achatamento resulta de 43 quilômetros somente, dentro desses 40.000 quilômetros. Então, vocês vejam que é bem pouca coisa, mas ela existe, tá? Então, se for perguntado, a Terra é uma esfera perfeita? Tá? Ela não é uma esfera perfeita, ela é levemente achatada nos polos. Porém, é considerada uma esfera perfeita para efeitos de estudo de navegação. Okay? Precisamos saber, né, de alguns detalhes sobre a estrutura da Terra. Okay? Ela tem um eixo imaginário,
que é aquele eixo onde se processa a rotação da Terra. Nós vamos ver na próxima imagem, vou passar para vocês aqui direto, ó. Temos a nossa Terra, né? E ela tem dois movimentos principais, que é o movimento de rotação, que resulta nos dias e noites, e o movimento de translação, que resulta nas estações do ano, ok? Esse movimento de rotação, que dura 24 horas, ele se realiza em torno de um eixo de rotação da Terra. Esse eixo de rotação é o eixo que eu estou falando aqui para vocês na imagem anterior. Então, né, esse eixo de rotação da Terra, ele intercepta a esfera terrestre em dois pontos, e vão ser chamados de polos esses dois pontos, ok? Que é o Polo Norte e o Polo Sul, ok? Então, esse é o mais importante aqui. A questão do eixo está aqui na figura, né? O eixo e os polos, Polo Norte e Polo Sul. Tá ok? Perpendicular a esse eixo, nós temos o Equador, que é uma circunferência da Terra, tá? Que a gente vai ver que é um círculo máximo, né? E ele divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? Voltando então aqui à nossa imagem, vocês percebem então os movimentos de rotação e translação da Terra, veem o eixo de rotação e percebem que ele está um pouco inclinado em relação ao plano de translação da Terra, certo? Essa é a parte aí que vai identificar as características do nosso planeta Terra. Lembrar que a rotação da Terra é sempre no sentido oeste para leste, tá? Isso é bastante importante. Ela dura 24 horas e vai resultar nos dias e noites, ok? A face que está voltada para o Sol vai ser o dia, a outra face vai ser noite. Conforme ela vai girando, esses locais eles vão, né, adiantando as horas do dia e vai se tendo a questão da diferença entre dias e noites. Lembrar que, se a Terra ela gira de oeste para leste, nós temos um movimento aparente do Sol, isso aí vai ser importante mais para frente, quando formos falar de fusos horários, né? Importante a gente perceber que, se a Terra gira de oeste para leste, temos um movimento aparente do Sol de leste para oeste, certo? Quando a gente está, né, acordando de manhã cedo, se nós olharmos para o leste, nós vamos observar o nascer do Sol ao leste, e vamos, né, aqui parados aqui na Terra, vamos ter a impressão de que o Sol está se movendo, né, de leste para oeste, mas na verdade o que acontece é que a Terra se move no sentido contrário, oeste para leste, certo? Para que a gente entenda como se processa a divisão da Terra, nós vamos começar identificando alguns tipos de círculos, ok? Quando você pega uma esfera e você corta ela através de um plano, você pode ter dois tipos de círculos. Podemos ter um círculo máximo, que é aquele que divide a Terra em duas partes iguais, e ele vai sempre passar pelo centro, tá? Então, é o maior corte que você pode fazer na Terra é através de um círculo máximo. Seja ele na horizontal, como a gente vê aqui na figura, né? Esse círculo máximo aqui que a gente vê na figura é um equador. Ele divide a Terra em dois hemisférios, o norte e o sul. Tá? Depois a gente vai ver lá o que é o equador. Mas eu poderia girar esse plano para qualquer outra posição. Sempre que ele passar pelo centro da Terra, ele vai dividir, né, a Terra em duas partes iguais, e ele vai ser um círculo máximo. Ok? Se ele não passar pelo centro da Terra, ele vai ser um círculo menor, tá? Por quê? Porque ele não vai dividir a Terra em duas partes iguais. Vai ter sempre uma parte maior e uma parte menor. Então, esse vai ser um círculo menor, que é o segundo corte ali onde está descrito círculo menor. Perfeito, pessoal? Tá? Outra questão bastante importante para a gente entender como se processa a medição de pontos na superfície terrestre é que a gente não vai usar distâncias para medir pontos. Na superfície da Terra, a gente vai utilizar graus de arco. Tá? Por que graus de arco?
né? Porque a gente vai dividir a Terra através de ângulos, né? Então, um círculo máximo desse, ou mesmo um círculo menor, ele vai formar na superfície da Terra um círculo de 360 graus, tá? Então, vocês podem perceber, tanto o círculo máximo quanto o círculo menor, ele vai ter 360 graus. A diferença é que um círculo máximo vai percorrer uma distância muito maior para girar esses 360 graus, né? E o círculo menor, ele percorre uma distância bem menor, mas em graus é a mesma quantidade de graus, certo? São 360 graus para completar um giro completo, ok? Importante a gente saber, cada grau desses 360 aí, ele vai ser dividido em 60 minutos, né? Então eu posso ter 1 grau e 30 minutos, né? Ou seja, é 1,5 graus, ok? E esses minutos também vão ser divididos em 60 segundos. Cada minuto vai ter 60 segundos, né? Então a gente tem aí, da mesma forma que percorrendo uma distância, a gente vai ter 1 quilômetro e 100 metros, né? Aqui a gente vai ter, por exemplo, 100 graus e 30 minutos, tá? E assim por diante. Então são subdivisões dos graus, minutos e segundos. Feito? Beleza? Muito obrigado, então, pela nossa primeira aula de navegação. Vamos em frente.